Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noir Noir. E hoje eu venho falar sobre um filme que vem sendo amplamente comentado aí no cenário da sétima arte. Não foi amplamente divulgado, não foram todos os cinemas que exibiram ele, pelo menos aqui no Brasil, mas que de certa forma, como um filme nichado que ele começou sendo, conseguiu furar a bolha. Ele conseguiu ir além, ele conseguiu alcançar o grande público e ser bem recebido e comentado do jeito que ele vem sendo. Faz um tempo que ele estreou, mas ele chegou recentemente ao catálogo do MUBI, agora no início do mês de novembro, no dia 1. E hoje estou falando aqui porque acho que vale muito a pena comentar a respeito. É claro que eu estou falando de A Substância. Então se você quer saber o que eu achei sobre esse novo filme, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema! Em A Substância, nós vamos conhecer Elizabeth Sparkle. Ela é uma atriz e personalidade de TV que foi extremamente popular no início da carreira dela, ali na juventude, e que com o passar do tempo foi caindo em decadência. A gente tem isso sendo explicado de uma maneira não muito literal, mas de uma forma mais figurativa através da sequência inicial do filme, onde nós vemos a estreia dela ali na Estrela da Calçada da Fama, quando foi inaugurada a estrela dela e o sucesso consumindo ali todo aquele momento, e com o passar dos anos a estrela sendo cada vez mais negligenciada, se deteriorando e evidenciando essa decadência que ela sofreu desde esse período de início de carreira até o ponto em que a gente encontra ela agora no início do filme, onde ela, apesar de ter ganho um Oscar, de ter uma carreira ilustre, é apenas uma apresentadora de um programa fitness da TV americana. A gente vê que ela é dedicada a isso, ela tem um programa matinal onde ela ensina exercícios para que as mulheres em casa consigam fazer ali e manter o corpo torneado. Ela é enxergada como um símbolo sexual de certa forma, porque ela mantém o corpo ali no padrão que ela acha que é o aceitável para uma mulher da idade dela. Então, para ela tá tudo às mil maravilhas e ela tá bem segura disso. Até que no aniversário de 50 anos dela, ela acaba escutando que um dos figurões lá da emissora está considerando ela velha demais para estar fazendo o que ela faz e que querem demitir ela para colocar uma pessoa mais nova no lugar, uma menina mais jovem. Então isso vira o mundo dela de cabeça para baixo. Afinal de contas, ela não tem marido, ela não tem filhos, a vida dela foi em torno da carreira dela. E quando ela sente que isso perdeu o sentido para ela, ela começa a sucumbir. É a partir daí que, devido a um acidente que ela sofre, ela toma conhecimento do processo que dá o título ao filme, que é A Substância, em que ela vai ter a possibilidade de parir, de certa forma, uma versão mais jovem dela e garantir ali o sucesso dela por mais tempo. Então, quando ela se vê sem saída, ela se submete a esse processo, e é um processo um tanto quanto complexo e cheio de regras que precisam ser seguidas à risca para garantir o sucesso dele. E a partir daí, a gente vê que ela vai seguir nesse processo, ela vai injetar a substância em si, vai ter aí essa nova versão dela, e essa versão vai assumir o lugar dela nesse programa como uma outra pessoa. As pessoas não vão saber que é ela que está ali, que é uma versão jovem dela. E a partir daí nós vemos que a versão mais jovem dela começa a ganhar o prestígio que ela outrora teve, porque o programa que antes era matinal é colocado no horário nobre devido à audiência, por causa dos closes apelativos que eles colocam em cima do corpo dela para chamar a atenção das pessoas. Ela começa a ganhar mais espaço na emissora, a apresentar programas especiais. Nós vemos que a carreira dela começa a deslanchar novamente. Ou começa a deslanchar devido ao fato de que não é Elizabeth que está ali, é Sue, que é o alter ego dela jovem. Porém, como a maioria das pessoas estão fadadas a nunca se contentarem com aquilo que tem e quererem sempre mais, Sue também é esse tipo de pessoa. E é a partir daí que ela não quer abrir mão da vida dela. E ela tem um período que ela precisa viver e um período que ela precisa deixar Elizabeth tomar o controle novamente. E esse período são exatos 7 dias. Ela precisa dormir depois desses 7 dias e deixar Elizabeth viver. Mas quando ela deixa o sucesso subir a cabeça dela,
ela começa a burlar as regras desse processo e as consequências podem ser irreversíveis. Eu não vou dizer que A Substância é um filme fácil de ser assistido, porque a gente vê que existe ali um cuidado de causar o desconforto no público em cada sequência, ainda que ela não seja explicitamente gráfica ou algo do tipo. Ela não precisa ter nada muito gráfico ali, muito gore na tela para causar um desconforto em você. Sempre tem alguma coisa em todas as cenas que tem ali um detalhe que você fica observando e que você começa a se contorcer e não querer mais ver aquilo. É algo que a diretora Coralie Forgeot conseguiu fazer muito bem. Ela traz isso para dentro do filme e ela evidencia isso à medida que o filme vai progredindo. O crescendo do filme se dá muito através disso. O desconforto ele vai crescendo desde a primeira cena até a última. E isso é feito de uma maneira primorosa e que mostra, que denota o controle que ela tinha sobre todas as coisas que ela queria trazer nesse filme aqui. O filme tem, claro, como objetivo criticar e trazer uma discussão sobre como a sociedade consegue incutir na cabeça das pessoas os padrões de beleza que elas acham que precisam seguir. Ainda que a pessoa tenha segurança de si e ache que ela está dentro dos padrões, se a sociedade coloca na cabeça dela que não, aquilo vai virar o mundo dela de cabeça para baixo, como o mundo de Elizabeth vira nesse filme aqui. A gente vê que ela vai decaindo, ela vai sucumbindo a essa ideia. E o filme consegue trazer isso de uma maneira gritante, porque embora tenha muita gente que gostou do filme, eu ainda ouvi alguns comentários dizendo que o filme usa de coisas muito gráficas, de coisas muito nojentas, para trazer isso para o público e achavam isso desnecessário. Mas eu discordo. Eu acho que é extremamente necessário que o filme traga esse tipo de discussão através dessa vertente. Por quê? Filme que fala sobre quebrar os padrões de beleza, nós temos vários. Nós tivemos Barbie, nós temos O Mínimo para Viver, da Netflix, que é um filme estrelado por Lily Collins, que discute sobre distúrbios alimentares. São excelentes filmes, são bons filmes sim, falam sobre quebrar os padrões de beleza e além daquilo que a sociedade espera que você seja, ou de se colocar na caixinha que a sociedade quer colocar você, aceitar estar ali. Esse filme aqui, ele segue por outra vertente, ele segue por outro gênero, ele vai para fora da curva e ele tem total noção do que ele está fazendo. Porque ele sabe que se ele fosse discutir esse mesmo tema de quebra de padrões de beleza e da doença da sociedade em busca do corpo perfeito, do rosto perfeito, se ele discutisse isso de uma maneira light, de uma maneira leve, ele não teria o tempo de vida longo como ele deseja ter. Ele seria um filme que seria bom, seria discutido ali no momento, mas as pessoas esqueceriam dele depois de um tempo. Então, o que mantém a mensagem fixa, tatuada ali, gravada na cabeça do público, é o lado forte da história, as imagens fortes e pesadas que ele traz. E a gente tem muito disso nesse filme aqui. Desde o momento em que a gente vê a insegurança da protagonista devido ao corpo dela, ao rosto dela, diante do que a sociedade fala sobre ela, diante do que ela ouve a sociedade falar sobre ela, até o momento do desfecho em que nós vemos a história chegar às últimas consequências e se encerrar da forma que se encerra. Então eu acho que sim, o filme foi muito feliz em escolher seguir por esse caminho aqui, assim como ele também foi muito feliz nas referências que ele fez a clássicos dos filmes de terror que a diretora escolheu fazer aqui, porque nós temos representações quadro a quadro e reproduções fiéis de paletas de cores de filmes que se imortalizaram aí na cultura do cinema ao longo do tempo no gênero terror. Nós temos cenas que são muito semelhantes a cenas de Psicose, nós temos cenários muito parecidos com Luz de O Iluminado, e a gente vê isso no filme e ajuda a trazer mais ali, a pincelar um pouco mais do gênero dentro da história, porque sim, embora o filme seja um terror, as pessoas ainda podem classificar ele como um drama ou qualquer outra coisa, e ele quer mostrar que ele é um terror, ele é para ser visto como um terror, porque é para ele chocar as pessoas. Então, ela se preocupou em fazer isso de uma forma que ficasse ali na mente das pessoas, ainda que de maneira subliminar. Nós vemos que aquilo ali é terror, os cenários são claustrofóbicos, as sequências são filmadas, na maioria das vezes, em ambientes claros, que é para você sentir todo o desconforto que ela pode lhe proporcionar, porque você está vendo tudo que está rolando ali. Não tem nenhuma sombra no cenário ali para que algo se esconda, não tem nada. Você vê tudo claro, limpo e, na maioria das vezes, em tons de branco e de cores sempre claras e neutras. Isso é muito evidente no filme aqui. E também os tons de vermelho que a gente vê no decorrer de alguns cenários, mas é muito claro, a fotografia do filme é muito clara sempre.
E para contar essa história, falar sobre o processo da distorção de imagem e o processo que implica fazer o tratamento com a substância, o filme faz alegorias ali à Bíblia, à criação. A gente tem o período de 7 dias, que é o período que precisa ser obedecido ali sempre, ser vivido durante apenas 7 dias. A matriz e a cópia. A gente tem isso sendo falado aqui durante o filme, que é uma regra que não pode deixar de ser seguida e que faz sim referência à criação, que o mundo foi criado em 7 dias, então a cópia também foi criada ali, precisa ser mantida apenas durante 7 dias para que as coisas funcionem da forma que elas precisam funcionar, e a gente tem as regras de ela precisar ser reativada ali, dela precisar estabilizar o processo a cada dia, como se fosse recriando, se mantendo ali durante esse período de uma semana. O filme ele traz muitos subtextos aqui que a gente pode usar para interpretar. Não é um filme que você vai pegar tudo assistindo apenas uma vez, você vai rever, e quando você rever você vai notar uma coisa ou outra de uma forma diferente. E isso é muito bom, porque ele prolonga o tempo de vida útil do filme. Ele vai se perpetuando conforme você vai assistindo e reassistindo e assistindo novamente. Sobre as atuações, nós temos 3 grandes destaques aqui, que é Demi Moore, no papel de Elizabeth Sparkle. Nós temos Margaret Qualley, que é a versão jovem dela, que é intitulada Sue. E nós temos Dennis Quaid fazendo o papel de Harvey, que é o cara que toma conta ali, que controla a emissora. E são 3 atores muito bons que desempenham o papel muito bem, com elogios rasgados a Demi Moore, porque ela abraçou o personagem, ela se despiu de qualquer insegurança, ela mostrou o corpo dela total. A gente tem cenas ali em que a gente vê que ela estava muito confortável, ela precisava estar muito confortável para fazer o que ela faz nesse filme aqui, assim como Margaret Qualley também esteve confortável. Elas formam uma dupla excelente em cena. Nas poucas vezes em que elas interagem, já que quando uma está viva a outra precisa estar dormindo, elas deram liga, tem química entre as personagens ali, e isso é muito bom. E Dennis Quaid consegue representar perfeitamente o papel de um homem asqueroso. Uma das cenas mais desconfortáveis do filme não é nada gore, é simplesmente ele comendo uma porção de camarões no restaurante. Eu senti nojo com aquilo ali, a mastigação, o jeito que ele pegava, ele todo sujo. É um nojo, é um horror. É horrível. Eu poderia assistir um filme ali de 1h30 dele fazendo aquilo e eu sairia horrorizado da mesma forma que eu me senti quando eu assisti esse filme aqui com toda a história desenvolvida. É muito desconfortável. E ele precisava ser um bom ator para fazer uma coisa dessas tão bem. Porque um bom ator, ele sabe como fazer você odiar ele. E Dennis Quaid consegue fazer isso muito bem. Então são só elogios ao elenco desse filme aqui. É um filme que não tem muitos diálogos, poucas palavras são trocadas ali. E eles conseguem dar profundidade aos personagens, nas nuances, nos rostos, no comportamento, na postura. E eles conseguem transmitir a mensagem que eles querem transmitir sem necessariamente estar falando nada. E isso só se torna possível mediante uma atuação magistral de quem estiver em cena. No mais, o visual do filme é impecável, é excelente. Todos os efeitos, tudo que eles buscam trazer aqui, desde a sequência mais simples até a sequência mais elaborada. Se esse filme não for pro Oscar por causa de maquiagem, é boicote, porque ele merece muito. Indicado no mínimo, mas ele merece ganhar, porque de tudo que eu vi esse ano, maquiagem é ele. Não tem pra onde. Então eu tô muito feliz com o resultado no geral. Eu fico feliz que esse filme tenha furado essa bolha. Ele é, até o momento, o filme de terror mais bem avaliado no Letterboxd em 2024. Então eu acho que ele tem grandes chances de ser alçado ali pela academia à premiação. Ele merece muito todos os holofotes que estão sendo jogados em cima dele, porque todo mundo deve assistir esse filme, todo mundo precisa se colocar a par dessa discussão, dessa dicotomia entre o que é belo e o que a sociedade espera que as pessoas aceitem como belo. E o tanto que isso pode adoecer a sociedade, o tanto que isso pode adoecer as pessoas se elas não tomarem cuidado, se elas não tiverem uma opinião formada. Porque quando se chega às últimas consequências, em nome do que a sociedade espera que você faça, quase nunca o retorno é algo próspero. Você simplesmente está se destruindo mais. Então é isso, galera. Essa foi a minha opinião sobre a substância. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar. Manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente desde já, a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card pra você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!